Fala galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Deverson, eu sou servidor público federal, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e hoje eu separei algumas questões da prova da Universidade Federal de Campina Grande, do cargo de administrador, né? O cargo de nível superior, que é o cargo que eu exerço. Então essa prova aconteceu neste ano, 2025, então é muito bom a gente estar sempre treinando questões de provas anteriores. Então, é aquele esquema. Para o vídeo, tenta resolver sozinho e depois você assiste a correção, beleza? Antes da gente começar, eu peço aí, deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal, isso vai estar me motivando a estar gravando mais vídeo para vocês. Vamos lá. Questão 11. Constitui regra deontológica nos termos do Decreto 1171 de 94, que estabelece o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Letra A. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens ilegais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e assim evitando a conduta negligente. Essa alternativa, pessoal, está errada porque ordens ilegais a gente não cumpre. Então, o servidor público ele não pode cumprir ordens ilegais, mesmo que seja, né, dos seus superiores, da chefia. Né? Pelo contrário, ele deve denunciar essas ordens ilegais. Letra B. O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como acréscimo do seu próprio bem-estar, já que atua como servidor. Então, errado, pessoal, essa letra B, porque sim, né, o trabalho do servidor que ele desenvolve na repartição pública, ela também serve para o seu próprio bem-estar. Então, errado aí. Letra C. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o bem-estar. Errado, pessoal. Vamos olhar aqui a lei, ó. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Então, viu, pessoal, que eles só trocaram só um pedaço ali, o restante estava tudo certo. Então, a gente tem que ter atenção com a lei. Então, é super importante que vocês leiam a lei, assistam a aula, né? Mas também é importante também grifar ali a lei, ler a lei, fazer a leitura da lei seca. Letra D. A publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem negar, sem qualquer exceção. Isso aqui, pessoal, sem qualquer exceção, está errado. Por quê? A administração pública, ela sim deve dar publicidade aos seus atos administrativos, ela tem que publicar, né, sim, é um princípio, né, constitucional, porém tem algumas coisas que precisa ficar em sigilo, coisas que podem, por exemplo, afetar a segurança nacional. Então, não é sem qualquer exceção. Existem exceções, né? A publicidade é a regra, mas em alguns casos, sim, pode ter o sigilo. Então, errado. Letra E. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, integra a vida particular de cada servidor público. Correto. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia em sua vida privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional. Exatamente, essa é a nossa resposta, pessoal. Gabarito, letra E. Vamos para a próxima questão. A respeito do sistema de registro de preço, de acordo com a Lei 14.133 de 2021, marque a alternativa correta. Então, vamos relembrar alguns pontos desta lei. Lá no artigo 82, inciso 6º, né? O sistema de registro de preços poderá, na forma de regulamento, ser utilizado nas hipóteses de inexigibilidade e dispensa de licitação para aquisição de bens ou para contratação de serviços por mais de um órgão ou entidade. Artigo 84. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 ano e poderá ser prorrogado por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso. Artigo 86. É vedado aos órgãos ou entidades da administração pública federal
aderir à ata de registro de preços gerenciada por órgão ou entidade estadual, distrital ou municipal. Então, pessoal, como eu falei, é importante que vocês assistam a aula, porém é importante fazer a leitura da lei. Então, façam a leitura dessa lei, que ela é super difícil, né? A lei de licitações e contratos. Então, façam a leitura da lei. Então, vamos lá. O prazo máximo de vigência da ata de registro de preço será de 2 anos? Não, né, pessoal? A gente viu ali que o prazo ele é de 1 ano só, mas ele pode ser prorrogado por igual período, então, mais 1 ano. Então, a letra A está errada. B. Admite-se a utilização do sistema de registro de preço para a contratação de obras e serviços comuns e especiais de engenharia, desde que haja projeto padronizado, ainda que com complexidade técnica, porém sem complexidade operacional. Então, essa daqui está errada, porque não pode ter complexidade técnica. A lei diz que só sem complexidade técnica. É possível utilizar o sistema de registro de preço para contratações com fundamentos nas hipóteses de inexigibilidade e de dispensa de licitação, nos casos de aquisições e contratações de serviços por mais de um órgão ou entidade. Então, essa aqui é a nossa resposta, como a gente viu ali na lei. O FCG poderá aderir à ata de registro de preço gerenciada pelo Estado da Paraíba ou pelo município. Então, a gente viu ali na lei que não pode, né? O órgão da administração pública federal não pode aderir à ata de registro de preço de Estado, né? Nem de município. Então, isso aqui está errado. Se a o FCG, realizar o pregão por registro de preço, assumirá compromisso para a contratação dos itens registrados. Então, não, a universidade ela pode fazer essa ata de registro de preço, mas ela não é obrigada a contratar pela ata. Ela pode fazer uma outra licitação se ela quiser. Então, isso aqui está errado. Gabarito aí, letra C. Próxima questão. Com base nas normas infralegais que regem o Programa de Gestão, PGD, assinale a alternativa correta. Então, pessoal, isso é um tema super novo, que é o Programa de Gestão e Desempenho. Esse programa, ele começou a ganhar força na pandemia, né, que é um programa que ele vai gerir o nosso trabalho, o teletrabalho. Então, é uma modalidade nova aí, né? Já existia, mas como eu falei, a partir da pandemia isso se intensificou. Então, vamos aqui ver alguns pontos dessa lei. Eu recomendo também, mais uma vez, fazer a leitura, né, da instrução normativa que fala sobre o PGD. Então, vamos lá. No artigo 7, a modalidade e o regime de execução a que o participante estará submetido serão definidos tendo como premissas o interesse da administração, as entregas da unidade e a necessidade do atendimento ao público. Então, por exemplo, o servidor público ele não tem esse direito de ter o teletrabalho. Então, isso vai depender do interesse da administração pública. Se isso for bom para a administração pública, o servidor, sim, ele vai entrar em teletrabalho. Então, depende ali do tipo de trabalho que ele faz, no setor que ele trabalha. Por exemplo, eu trabalho na Universidade Federal Fluminense e lá na biblioteca é um lugar complicado de se ter teletrabalho, porque precisa de alguém para estar entregando os livros, né? A pessoa vai lá, o aluno, ou um servidor, o professor, vai pegar o empréstimo do livro, então precisa de alguém lá presencial. Então, é um setor que poucos servidores fazem teletrabalho. Então, temos que ter essas particularidades, como eu falei, né, de acordo com a necessidade de atendimento ao público. Vamos lá. A chefia da unidade de execução e os participantes poderão repactuar a qualquer momento a modalidade e o regime de execução mediante ao ajuste do TCR, que é o termo de ciência e responsabilidade. O que é isso? Então, o servidor, junto com a sua chefia, eles vão definir qual vai ser a modalidade, se vai ser presencial, se vai ser híbrida ou se vai ser teletrabalho integral. Então, tem esse termo de ciência, então o servidor assina e
a chefia assina, e nesse termo vai estar descrito, né, o horário de trabalho, como que vai ser a forma de contato, se vai ser por e-mail, se vai ser por WhatsApp, né, pelo telefone, né, qual horário que o servidor vai estar disponível, né, se é de 7 a 5, né, de 8 a 5, então tudo vai estar definido aí nesse termo, né, de ciência e responsabilidade. Artigo 8º. Todos os participantes estarão dispensados do registro de controle de frequência e assiduidade na totalidade de sua jornada de trabalho, qualquer que seja a modalidade e o regime de execução. Isso aí também está lá na instrução normativa, que a administração pública agora ela trabalha com entregas. Então, o servidor ele precisa entregar um trabalho, tem um prazo ali para entregar as suas atividades. E não necessariamente ele precisa ali ficar marcando a presença todos os dias. O importante é ele entregar o trabalho feito e bem feito. Artigo 9. Na modalidade presencial, a totalidade da jornada de trabalho do participante ocorre em local determinado pela Administração Pública Federal. Então, essa modalidade presencial, que é a mais comum também, né, ela vai ser definida pela Administração Pública Federal. Quem define aí é a administração. E assim, aqui são as modalidades, né? No artigo 10 está escrito lá, né? Regime de execução parcial, né? De teletrabalho. Ele pode ser parcial, que é o meu caso. Eu, por exemplo, trabalho em regime de teletrabalho parcial. Uma parte eu faço em casa e outra parte eu faço presencial lá na UF. E regime de execução integral. Então, toda a sua totalidade é feita em casa. Então, é mais comum em setores que não têm atendimento ao público. Então, em setores que têm atendimento ao público, é mais difícil você ter esse teletrabalho integral. Então, vamos lá para a nossa questão. Todos os participantes estarão dispensados do registro de controle de frequência e assiduidade na sua totalidade da sua jornada de trabalho, qualquer que seja a modalidade e o regime de execução. Então, essa aí é a nossa resposta, está correta, como a gente viu. Vamos olhar as outras alternativas. Em regime de teletrabalho integral, cabe ao participante obterem os equipamentos para a realização das suas atividades, como computadores, mobiliário, vedada a retirada de equipamentos pertencentes ao órgão de sua respectiva sede. Então, o que está errado aqui, ó? Vedada a retirada de equipamentos. Então, o servidor, ele vai ter que comprar a sua mesa, vai ter que pagar a internet, vai ter que pagar a luz, né? Quem está em teletrabalho integral, né? Mas, se ele precisar, ele pode sim pegar um notebook emprestado para trabalhar de casa. Então, não é vedado isso. Então, no meu setor mesmo, por exemplo, teve vários servidores que pegaram, né, um notebook emprestado para trabalhar em casa. Então, não existe essa vedação. Errado aí. É vedado o ingresso em regime de teletrabalho ao servidor que esteja em estágio probatório. Então, isso aqui é mentira, né? Está errado. O servidor em estágio probatório, ele pode fazer teletrabalho sim. Eu, por exemplo, estou em estágio probatório, estou fazendo teletrabalho. Então, pode. Mas o que acontece? O servidor em estágio probatório, ele pode só depois de 1 ano. Então, ele vai ficar 1 ano indo presencialmente no seu setor. E depois de 1 ano, aí sim, se a administração, como eu falei ali em cima, for de interesse da administração, ele pode entrar em teletrabalho, sim. Então, errado aí. No âmbito da administrativo e organizacional da Universidade Federal de Campina Grande, não se aplica o PGD a estagiários e funcionários contratados por tempo determinado. Então, isso aqui é uma regra interna da Universidade de Campina Grande. Então, também está errado, porque o estagiário também pode fazer teletrabalho, sim. O participante de PGD, na modalidade de teletrabalho, que residir em localidade diversa da UFCG ou da unidade de execução, poderá solicitar diárias, passagens ou reembolso referente às despesas decorrentes do comparecimento presencial à unidade do exercício. Errado, pessoal, não existe essa possibilidade de pedir diárias ou passagem ou reembolso. Então, não existe isso. Então, se o servidor ele está em teletrabalho, ele precisaria, a universidade não vai receber isso aí, diárias, passagens, nada disso, né? Então, errado aí, nossa alternativa correta é a letra A.
Questão 22 fala sobre o PDCA. PDCA é uma metodologia de solução de problemas. Seu emprego adequado possibilita o desenvolvimento de melhoria contínua. Sobre o PDCA, identifique a alternativa correta. Então, vamos relembrar aí o que é o PDCA. PDCA é o P é de plan, de planejamento, o do é de fazer, o A é de agir, de ação, e o C é de check, de corrigir, controlar. Então, precisa saber isso, pessoal. Então, primeiro a empresa ou o órgão público faz o planejamento, depois ele executa aqui esse planejamento, depois ele faz o controle, verifica o que foi planejado, o que foi feito, se está dando certo, se não. E aqui no A ele vai corrigir. Se estiver dando tudo certo, ele só vai manter. Se estiver dando alguma coisa errada, ele vai corrigir, né? Vai fazer essa ação e vai voltar, né, a girar isso aqui. Por isso que é uma melhoria contínua. Então está sempre buscando melhorar, girando esse ciclo aí. Na fase D, define-se os objetivos do plano. Errado. Então, como a gente viu ali, no D é o do de fazer. Então, vai colocar o plano, o planejamento em ação. No D é fazer. Então, errado. Não vai definir objetivos. Na fase C, estudam-se as ferramentas mais adequadas para o uso do plano. Então, também não. Isso aqui seria a fase de planejamento. Na fase A, realizam-se os testes iniciais para avaliar se o plano é viável. Errado também, porque os testes são feitos no D, no do, de fazer. Errado também. Na fase P, identifica-se o problema e elabora-se um plano. Exatamente no P, que é o planejamento, a gente vai identificar o problema e vai elaborar um plano para resolver esse problema. Correto aí. O PDCA é também conhecido como ciclo de Forest. Errado, não é conhecido com esse nome. Então, alternativa correta, letra D. Nossa última questão é sobre os teóricos da qualidade. Vamos lá. William Deming, estatístico e consultor norte-americano, teve um importante papel na construção das empresas japonesas no pós-Segunda Guerra Mundial, pelo reconhecimento do seu trabalho. Hoje, existe um prêmio de qualidade com o seu nome no Japão para as empresas que praticam modelos de gestão da qualidade. Sobre as contribuições de Deming, identifique entre as alternativas apresentadas a proposição verdadeira. Então, vamos relembrar aí, pessoal. São diversos teóricos da qualidade, mas os que costumam cair são esses quatro aí. É o Deming, o Juran, o Crosby e o Armand Feigenbaum. Então, são esses quatro. Eu fiz um resumo aí. Então, o Deming. Então, foco seria melhoria contínua no sistema de produção. Suas principais contribuições é o ciclo PDCA, que a gente viu na questão anterior, e os 14 princípios da qualidade. Então, seria bom vocês também lerem sobre Deming, principalmente esses 14 princípios aí que eles costumam cobrar. Quais são esses 14 princípios? Não trouxe aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito grande. E a frase dele é: a qualidade é o resultado de um sistema bem gerenciado. O Juran, a contribuição dele mais importante é a trilha da qualidade, que é o planejamento, controle e a melhoria. A frase é: a qualidade não acontece por acaso, deve ser planejada. O Crosby, temos aí conformidade com os requisitos, isso aqui é importante, a prevenção, os zero defeitos. Então, lembrar de Crosby, você vai lembrar de zero defeitos. O custo da não qualidade, então, esse retrabalho aí tem um custo. Se você não fizer bem feito desde a primeira vez, você vai ter que refazer e vai ter um custo de qualidade para fazer de novo. A qualidade é a conformidade com os requisitos, então, fazer corretamente de acordo com os requisitos que o cliente deseja. E por último, o Feigenbaum, ele que contribuiu aí com o TQC, que é o Total Quality Control,
A qualidade ela é responsabilidade de todos. Custos da qualidade também. Prevenção, avaliação e falhas. Vamos para a nossa questão. Vamos lá. Ele quer saber sobre Deming. Letra A. Elaborou 14 pontos ou princípios para a gestão da qualidade. Essa é a nossa resposta correta. Como a gente viu lá na nossa tabela, Deming, ele elaborou esses 14 princípios. Desenvolveu os manuais de controle da qualidade? Não, errado. Criou a trilogia da qualidade? Não, né? Quem criou a trilogia foi o Juran. Então, errado também, a letra C. Estabeleceu os princípios da qualidade total? Não, quem fez isso foi o Feigenbaum. Criou círculos de controle da qualidade? Também não, alternativa correta, letra A. Então, pessoal, esse foi a nossa videoaula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like, se inscreve no canal e até a próxima.